Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. É uma alegria imensa, a Igreja Batista do Aule, uma vez mais. Deus tem nos dado o privilégio de estar com os irmãos já algumas vezes. E agora, depois de alguns meses, que não nos víamos, ficamos muito felizes em retornar junto dos irmãos da igreja, da congregação, nessa noite de celebração, de festa, algo tão especial que Deus vem realizando na vida da igreja. Parabéns pelos avanços, parabéns por esse momento. Conversava com o irmão Augusto um pouco antes do culto ali, ele falando: pastor, Deus tem nos abençoado, a igreja está leve, está feliz, estamos aí avançando, e glória a Deus por isso. Parabéns aos irmãos, continuem firmes em oração, na dependência dele há muito mais ainda por vir. Eu creio que Deus tem bênçãos especiais aguardando só o tempo para que tudo se estabeleça e aconteça. Quero agradecer as palavras carinhosas do nosso querido pastor Cláudio Alberto Andrade, nosso vice-presidente da Convenção Batista Paranaense. Na verdade, ele é meu chefe, né? Servimos juntos na convenção já há muitos anos, e o pastor Cláudio tem sido sempre uma referência, já também de longa data, bem como a irmã Noemi, sempre firme e forte aí juntos, servindo ao Senhor. Parabéns. Agradecemos pelo trabalho bondoso que os irmãos têm feito como pastores interinos aqui na igreja, né? O pastor Cláudio já tem servido como pastor interino em algumas igrejas aqui na Grande Curitiba, e quando estávamos com os irmãos, né, ele, digamos assim, me sucedeu como interino aqui. Já quando o pastor Rodrigues e eu consideramos a possibilidade de ele aceitar, ficamos muito felizes e cremos que dentro desse processo de transição também vamos nos alegrar quando Deus conduzir esse processo e darmos posse aí ao pastor que estará assumindo a igreja também de um modo integral. Então, Deus continue abençoando e continue contando conosco. Nós continuamos aí à disposição para servir a igreja, né? Estou muito feliz de estar com vocês essa noite. Estou tão feliz, irmãos, que quando a gente está feliz, geralmente você faz uma coisa. Além de compartilhar o bolo que vai acontecer, a gente também tira foto. Não tira foto? Amém. Eu quero pedir uma gentileza sua. Você pode ficar de pé para que a gente possa fazer uma foto juntos aqui, ó. Vamos sair juntos aqui na foto dos 63 anos, né? Olha só. Deixa eu isso aqui. Vamos lá? Maravilha. Depois nós vamos postar essa foto aqui, ó. Foto dos 63 anos. Deus vai nos permitindo avançar para a honra e glória dele. Amém? Queridos, eu estive orando e pedindo a direção de Deus o que compartilhar com a igreja no dia de hoje. E Deus me levou para uma narrativa bíblica que se encontra lá no livro de Êxodo. E esse texto bíblico ele tem alguns princípios, alguns elementos muito importantes para a nossa reflexão. Mas antes de eu ler o texto bíblico, eu estava considerando e pensando sobre esse momento que vivemos. E o primeiro texto que eu quero ler encontra-se no Salmo de número 39, Salmos 39, versos de 4 a 6, vai aparecer aqui na tela. Os irmãos podem me acompanhar, toda a palavra de Deus assim nos diz: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Esse texto bíblico retrata a nossa trajetória numa perspectiva muito realista, uma perspectiva muito precisa a respeito do fato de que realmente é uma verdade que a vida é muito frágil. Num dado momento estamos bem, no outro já podemos não estar mais. Eu ainda estou um tanto quanto impactado. Eu perdi a minha sogra há alguns dias atrás, algumas poucas semanas atrás. E a minha esposa fez contato comigo apenas dizendo: olha, eu estou indo lá ao hospital só para ajudar a minha irmã, que a mãe não passou bem e foi para o hospital.
E aí eu disse, ok, vamos orar. Algo corriqueiro que muitos de nós passamos. E meia hora depois eu senti uma inquietação no meu coração. Deus falou assim, acompanhe a Neuza. Não estava programado, lá no Hospital Angelina Caron, eu tinha outro compromisso, mas aquilo foi tão forte que eu liguei para ela e disse, olha, eu vou com você. E aí nós nos organizamos, eu acompanhei ela. E quando chegamos lá, resumindo a história, os irmãos já entenderam qual foi a notícia que nós recebemos. E foi muito difícil, está sendo muito difícil lidar com tudo isso. Todos nós aqui já passamos ou lidamos com essa dor, com essa dificuldade. E queridos, quando eu olho para esse texto bíblico, essas memórias elas acabam sendo ativadas. Puxa, pastor, mas no dia de festa, no dia de celebração, tanta coisa boa para contar, por que a gente precisa pensar um pouco sobre essa perspectiva? A palavra de Deus nos diz que é melhor ir na casa de luto onde há uma casa de festa. Vocês lembram desse texto lá de Eclesiastes, capítulo 7, versos 1 e 2? E o texto vai dizer assim, porque ali se vê o fim de todos os homens. Ou seja, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para refletirmos sobre a vida e sobre como estamos vivendo, para podermos viver melhor o presente na expectativa de uma manhã ainda mais abençoada. Então eu gostaria de olhar para essa perspectiva. Temos muito a agradecer, mas também temos muito a considerar e ponderar sobre como vamos viver os próximos dias, os próximos anos que Deus tem para as nossas vidas. E que sejam anos na presença do Senhor, debaixo da bênção dEle, porque a vida é tão frágil, ela é tão rápida, que nós não podemos desperdiçá-la não vivendo na presença de Deus. Precisamos estar em contato profundo, porque senão, queridos, nós, além de termos uma vida passageira, não teremos uma vida com real significado. E de fato, todos nós precisamos ponderar e pensar sobre as experiências que a vida nos traz e o que fazemos com as dores que a própria vida traz. E eu lembro de dois personagens históricos, dois filósofos, inclusive, um deles se chama Hans Jonas e o outro Viktor Frankl. Viktor Frankl é o mais conhecido, foi quem desenvolveu a logoterapia, mas me chama a atenção algumas coisas em comum que esses homens viveram. Ambos estiveram nos campos de concentração nazistas. Ambos perderam pessoas que amavam. Hans Jonas, ele foi um alemão que sofreu as dores do Holocausto, perdeu a sua mãe no campo de concentração de Auschwitz. E Viktor Frankl, judeu austríaco, que sofreu os horrores também do Holocausto, perdendo a sua esposa grávida, o seu pai e o seu irmão no Holocausto. E aí nós podemos dizer assim, quem foi que perdeu mais, né? A resposta mais óbvia seria dizer que Viktor Frankl, porque ele perdeu a esposa, filhos, o pai, o seu irmão, mas nós sabemos que a dor da perda, ela não tem como ser mensurada. E nem dizer quem sente mais ou sente menos. O fato é que é muito difícil administrar uma situação como essa. Hans Jonas, ele, a partir dessa experiência, deixou dentre algumas das suas obras um livro chamado O Conceito de Deus após Auschwitz, ou seja, uma visão, uma perspectiva muito mais racionalista e muito mais fria e distante de uma esperança. E Viktor Frankl, por sua vez, ele desenvolveu uma teoria falando sobre o propósito da vida, sobre a razão que nós existimos. O que eu quero chamar a atenção, queridos, é que os dois tiveram experiências parecidas, mas deram significados diferentes para a sua experiência. Todos nós aqui também. A Igreja Batista do Auer, ela completa seus 63 anos com tempos marcados de grandes vitórias, mas também de alguns momentos tensos, difíceis, que ela já enfrentou e passou. Mas o fato é que aqui chegamos e precisamos pensar, como vamos viver daqui para frente? O que vamos fazer com toda essa história, com toda essa trajetória? É uma escolha que todos nós temos a oportunidade de pensar, ponderar e dizer o que fazermos. E eu não estou querendo, com esses dois exemplos aqui, entrar no âmbito de ser certo ou errado, mas de pensarmos e ponderarmos que nós podemos dar uma direção mais esperançosa, mais leve,
mas cheia de paz e de esperança e expectativa para com aquilo que o Senhor coloca diante de nós. Principalmente nós, enquanto igreja, o povo de Deus, porque nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. Ele é aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crer em mim, jamais morrerá. Amém? João capítulo 11, a palavra de Deus nos fala sobre essa expectativa e perspectiva de que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Vencemos a morte, e se vencemos a morte, venceremos todas e quaisquer que sejam as lutas e dificuldades, de maneira que eu quero incentivar e conduzi-los a uma reflexão baseada em Êxodo capítulo 7, os versos de 1 a 11. Convido os irmãos a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico. O texto vai passar na tela ali também, e você pode então acompanhar. Êxodo capítulo 7, a partir do verso 1, a palavra de Deus assim nos diz: passadas estas coisas, veja que até há um destaque nessa expressão ali na tela. Passadas estas coisas. E aqui nós poderíamos, antes de continuarmos lendo o texto, pensarmos sobre várias destas coisas passadas. Mas o fato é que, passadas estas coisas, a vida continua. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando às vezes até não aceitamos, mesmo quando nos deparamos com situações que não temos como explicar. O fato é que as coisas passam e nós precisamos olhar na perspectiva de que Deus nos dá o privilégio de continuarmos vivendo e precisamos viver da melhor maneira possível. Voltando ao texto: passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Observe, meus irmãos. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba, versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Nós leremos até aqui o verso 11. Como os irmãos observam, ele termina ali com 2 pontos, porque a sequência do texto está o conteúdo da carta de Artaxerxes. Nós não vamos entrar nesse momento aqui no conteúdo da carta de Artaxerxes, mas vamos pensar um pouquinho sobre o que lemos até aqui. Esse texto bíblico nos coloca diante de um personagem, ou alguns personagens que nos inspiram. Se você puder voltar um pouquinho lá, querido João, no texto anterior, nos versículos 1, 2, 3 e 4, a tela mostra para nós ali, eu deixei em negrito, olha só quantas vezes aparece a palavra filho. Filho de fulano, filho de Beltrano, filho de ciclano, filho. Queridos, todos nós somos filhos de alguém, que foi filho 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 de alguém, e se assim continuarmos, vamos voltar até onde? Até Adão e Eva, né? Voltaremos às origens. Você consegue pensar um pouquinho ou tentar projetar quanta história tem? Esses dias eu estava vendo uma reportagem, um dado dizendo que
já passaram pela existência do planeta Terra cerca de 208 bilhões de seres humanos. Ou seja, não sei como é para chegar nessa conta, né? E nem estou afirmando que seja esse o resultado, mas é muito grande, é expressivo, é incontável, podemos dizer assim. Mas o fato, queridos, é que diante de toda essa história, dessa trajetória, nós sempre estamos nos deparando com vidas que nos inspiram. É claro que a maior de todas elas, o nosso modelo é Jesus Cristo. E apesar de eu dar uma ênfase aqui em Esdras e também alguns outros personagens, não estou querendo dizer que eles são os heróis ou que eles são os protagonistas. Na verdade, nenhum de nós é protagonista. Só há um protagonista, que é Deus. Porque é Ele quem escreve a história, mas nós somos personagens que se envolvem nessa história. E Deus faz questão de permitir que você e eu tenhamos participação. Que você e eu possamos dar opiniões, que você e eu possamos fazer escolhas, que você e eu possamos contribuir, inclusive para a sua obra. Ele nos chama, Ele nos convoca para nos envolvermos e estarmos ativos no reino de Deus. Deus deseja contar com você, assim como Ele tem contado até agora. Nós vimos aqui, irmãos, desde 63 anos atrás, servindo nesta igreja, dentre tantos outros que já passaram e que estão servindo em outros lugares, alguns que já foram para a glória. Mas, irmãos, graças a Deus por todos que escreveram, por todos que passaram, mas graças a Deus por você que aqui está, porque nós continuamos a trabalhar, nós continuamos a escrever a história. Eu preguei uma mensagem aqui uns meses atrás, Atos 29, não sei quantos lembram, né? Você leu bastante Atos 29? Vocês vão lembrar que não tem Atos 29, né? O livro de Atos só vai até o capítulo 28. Mas, na verdade, existe sim Atos 29. Porque o livro de Atos é a história da igreja. E o capítulo 29 somos nós, amém, que estamos inseridos, né? Nós estamos inseridos nesse capítulo até Jesus Cristo voltar. E como é gostoso nós olharmos para a Bíblia, e esse trecho que nós lemos aqui, nós falamos de personagens, muitos que nós não conhecemos, né? Você já ouviu falar sobre Saul, sobre Zadok, Meraiote? São nomes muito desconhecidos. Finéias fez um negócio muito interessante. Finéias, diante de um momento de muito pecado, de iniquidade no povo de Israel, ele deu um basta naquilo. Ele teve uma atitude muito radical. Quando a gente lê o texto bíblico, até se espanta com tanta força com que ele agiu. Mas, meus irmãos, a Bíblia vai reconhecer aquele ato como um ato semelhante àquilo que Deus iria fazer. E o texto bíblico faz uma expressão especial para Finéias, quando a Bíblia diz assim: Finéias é como eu. Deus faz um registro a respeito de Finéias. E ele complementa dizendo: Finéias é como eu, porque ele não tolera. E aí ele não tolerava o pecado que o povo estava praticando. Deus, meus irmãos, Ele olha para todos nós, todas as nossas histórias. Nenhuma das histórias que você e eu estamos construindo passa desapercebida. Ninguém pode dizer assim: eu não tenho importância nenhuma. Amados, para Deus todos somos importantes. Amém. Tanto é verdade que Jesus Cristo se encarnou, veio a este mundo e morreu no seu e no meu lugar. Você tem grande valor para Deus, a ponto de Jesus Cristo ter morrido no seu lugar. Ele assumiu a culpa do seu pecado e do meu pecado. Quão grande é o amor de Deus! De maneira, queridos, que eu quero pensar na perspectiva de dedicarmos a nossa vida, dedicarmos os nossos dons, dedicarmos os talentos, dedicarmos os recursos financeiros que agora há pouco foram dedicados aqui, mas muito mais do que aquilo que foi dedicado aqui, graças a Deus pelo que tem sido dedicado aqui. Mas o Senhor deseja que todos nós estejamos envolvidos e engajados na sua obra, dedicando a Ele o nosso melhor, porque Deus espera de você o seu melhor. Ele não espera de você qualquer coisa, Ele espera de nós o seu melhor. Sabe por quê? Porque Ele deu o seu melhor por nós. Deus deu tudo. Jesus, Ele fez tudo por você e por mim. O que nós estamos fazendo, como dizia
aquele hino, né? O que fazes tu por mim? Amados, o que você pode fazer? O que eu e você podemos fazer? Quero pensar de modo objetivo em alguns elementos aqui, para que sejamos vidas que inspiram outros a amar a Deus, a buscar, a crer e confiar no Senhor. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que Deus age em nós, por meio de nós e apesar de nós. Eu quero começar de trás para frente ali da frase. O que significa apesar de nós? Apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas limitações, apesar das nossas incredulidades, irmãos, precisamos reconhecer e ver a boa mão de Deus sobre nós. E não é porque nós somos bons. A Bíblia diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todos nós somos pecadores, estamos afastados por causa do pecado da presença de Deus, mas fomos alcançados por meio da sua graça e do seu favor sobre nós. Deus age apesar de nós. Sempre devemos lembrar para que a vaidade nunca venha tomar conta do nosso coração. Eu fiquei muito feliz de ver que os irmãos avançaram em algumas reformas aqui, né? Está tudo mais bonito e isso é muito especial. Isso, meus irmãos, é importante por quê? Porque nós cremos que Deus merece o melhor, não é verdade? Seja na aparência, seja nas coisas físicas, mas também do nosso próprio coração. Então, quando eu digo apesar de nós, eu não estou com isso referendando um comportamento que admita uma prática de pecado. Deus age apesar de nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Não é nessa perspectiva. O pecado ele interfere na nossa comunhão com Deus. Ele atrapalha, ele afasta, ele impede o agir de Deus nas nossas vidas. Mas precisamos reconhecer que diante do fato de que é muito fácil, é muito simples o ser humano se perder no processo e acabar se afastando dos propósitos de Deus. Por isso precisamos ser atentos e vigilantes. Não é à toa que Jesus repetiu várias vezes: orai e vigiai, para não entrar em tentação. Por que então muitas vezes nós caímos em tentação? Porque deixamos de orar e deixamos de vigiar. Simples assim. Toda vez que eu peco, você peca, que a gente vem a pecar, deixamos de orar e deixamos de vigiar. Agora, quando vigiamos, ou seja, estamos atentos e oramos, porque, meus queridos, é fundamental sempre lembrarmos que o Senhor age apesar de nós, mas por meio de nós, quando dobramos os nossos joelhos e buscamos a Ele. E aí o poder de Deus se manifesta apesar das nossas dificuldades e lutas, porque reconhecemos que nós precisamos dele. Quando oramos, nós, em nossas orações, devemos reconhecer aquilo que Jesus mesmo nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Reconhecemos a paternidade e a santidade de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a tua vontade aqui na terra como no céu. Ou seja, Senhor, a minha vontade aponta para isso, mas eu quero fazer a tua vontade. E a vontade de Deus, ela é maravilhosa, ela é boa, perfeita, agradável. Muitas vezes ela não será aquilo que necessariamente nós queremos, e talvez tenhamos até dificuldade de dizer não ou sim, dependendo daquilo que estamos entendendo de direção de Deus. Mas quando obedecemos, é maravilhoso vermos Deus agindo em todo o processo. Diante de algumas decisões que eu precisava tomar, eu orava e eu tive alguns sonhos e, enfim, questões pessoais que cada um de nós terá a sua história para contar. Mas eu senti muito forte de Deus uma palavra, Ele dizendo simplesmente assim: só vem, meu filho, só vem. E foi tão gostoso aqui, irmãos, porque diante do cenário de algumas dificuldades, de algumas lutas, tem a ver com aquela história que eu contei lá, pastor Cláudio, uma conversa aqui de gabinete pastoral, né? Deus fala no meu coração: só vem, porque eu vou conduzir o processo. Amém. E aí, meus irmãos, a coisa caminha, porque a gente descansa, porque é Deus que está no controle. Aleluia.
Claro que temos que ter discernimento para entender que é Deus mesmo que está dizendo. Porque às vezes somos nós que estamos insistindo na situação e queremos impor a nossa vontade. Deus age em nós, por meio de nós, apesar de nós. Mas, queridos, é fundamental lembrarmos essa primeira frase: Deus age em nós. Ah, como é bom saber que Ele age nas nossas vidas. Uma vez eu estava preparando uma aula de escola bíblica dominical e o autor da revista dizia assim, colocou na lição uma plaquetinha: em obras. Uma pessoa, a face de uma pessoa com uma plaqueta na testa dizendo em obras. De fato, nós estamos em obras, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, nós estamos num processo de amadurecimento, e faz parte lidarmos com algumas pressões da vida e lidarmos com algumas crises que a vida nos traz, para que sejamos provados e aprovados na dependência de Deus. Deus age em nós, por meio de nós, apesar de nós, e eu me refiro também àquilo que mencionei há pouco, nos versos de 1 a 5. Nós temos outros personagens que eu não mencionei aqui, mas que têm histórias complicadas, um passado complicado, relações complicadas, familiares. O texto ele vai terminar no versículo 5, filho de Abissua, filho de Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, sumo sacerdote. Arão fez algumas coisas muito boas, mas também, meus irmãos, fez coisas terríveis. Mesmo já sendo líder do povo, e o momento mais crucial é aquele tempo ali de Moisés no monte, recebendo as placas da lei, e Arão, então, na liderança do povo, se deixa ser liderado pela pressão, pelas circunstâncias. Ou seja, de fato, Deus agiu por meio de Arão, apesar das suas dificuldades, apesar das suas lutas, mas ele também agiu. E como foi importante o trabalho de Arão, porque Moisés, ele decide caminhar, quando Deus inclusive fala: olha, eu vou colocar Arão para estar ao teu lado. Ou seja, Arão teve a sua importância no processo, apesar também de ter suas dificuldades. O que eu quero dizer para a gente avançar, queridos, é que você e eu não podemos cruzar os braços por causa das nossas limitações. Não tenho mais idade, não tenho mais saúde, não tenho mais isso, não tenho aquilo. Irmãos, a gente se preocupa demais com o que a gente não tem e se esquece daquilo que nós temos. Coloque por alguns instantes a sua mão sobre o seu coração, mas pressione um pouquinho assim. Está sentindo alguma coisa aí? Alguém sentiu alguma coisa? Que bênção, meu irmão. Está batendo o coração? Você está vivo. Deus te deu vida. Use a sua vida para a glória dele. Vamos nos colocar na presença dele e pedir: sim, Senhor, corrige a minha trajetória. A oração do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro, Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Meus irmãos, como é importante nós reconhecermos que Deus age em nós, por meio de nós e apesar de nós. Em segundo lugar, reconhecer que tudo vem de Deus e tudo deve ser para Ele. Nos versos de 6 a 9, nós encontramos um texto dizendo que Esdras foi um escriba. Escriba era aquele que copiava à mão, né, e com os recursos da época, os textos sagrados. E era muito escasso, difícil, então era um trabalho muito importante, extremamente relevante para a fé e tudo aquilo, inclusive para que nós hoje pudéssemos estar lendo esse texto bíblico. Esdras foi um dos personagens dentro do contexto judaico. Existem linhas de rabinos que colocam Esdras tão importante quanto Moisés, por causa exatamente do seu trabalho como escriba fiel. Ou seja, se nós temos acesso a grande parte do Antigo Testamento, foi porque Esdras se colocou nas mãos do Senhor para ser usado por ele.
Agora, reconhecer que vem de Deus. E o texto de Deus vai dizer assim, ele era escriba versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor Deus de Israel, e como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo que ele havia pedido. Nós encontramos essa narrativa importante porque Artaxerxes não era um homem temente a Deus, mas ele acabou reconhecendo, por meio de tudo que viu, a mão de Deus sobre a vida de Esdras, a mão de Deus sobre a vida do povo de Israel. É impressionante percebermos isso. E se até, meus irmãos, o pagão, como Artaxerxes, reconheceu a boa mão de Deus, nós também precisamos reconhecer. E eu quero dizer a cada um dos amados, graças a Deus por todos que serviram aqui na Igreja Batista do Aura ao longo de 63 anos. Mas vocês só chegaram até aqui. Nós, enquanto povo batista, só chegamos até aqui porque a boa mão de Deus esteve conosco. Amém. A glória é dele, meus irmãos. Amém. Não vamos usurpar isso, a glória é dele. A alegria é nossa de servir. A alegria é nossa de fazer parte dessa obra. Eu ouvi de uma pessoa que caminhou comigo, me mentorou durante muitos anos, dizendo assim: Antônio, aquilo que dá certo é porque Deus deu graça e abençoou. O que deu errado, meu filho, é porque a gente não fez direito. E eu entrava em conflito com aquilo. Até que depois eu fui começando a entender e compreender, e hoje eu tenho plena convicção e creio como ele. Meus irmãos, o que dá certo é porque Deus agiu. E quando a gente não ajuda, isso realmente atrapalha. Mas nós temos que ser submissos à boa mão de Deus e reconhecer que vem dele. É ele, é para ele. A palavra de Deus vai deixar claro, tudo é por causa dele e para ele. Foi por meio dele, Jesus, que todas as coisas foram feitas. Vamos entender que existimos por causa dele. A palavra de Deus nos coloca de forma tão clara esse texto bíblico dessa maneira. O rei lhe deu tudo que ele havia pedido. Por quê? Porque a boa mão de Deus estava sobre ele. E também tem a ver com o fato de que Esdras buscou o Senhor, assim como Neemias também, o texto bíblico vai nos dizer. Temos situações muito similares e parecidas. Na verdade, Esdras e Neemias é um livro só. Você pode ler esses dois livros como um bloco. A história ela se complementa e é linda de vermos a boa mão de Deus agindo na vida de Esdras e também na vida de Neemias. Você consegue ver a boa mão de Deus na sua vida? Amém? Amém? Amém. Hoje acordamos. Estamos aqui celebrando o aniversário da igreja. É a boa mão de Deus sobre nós. O que viveremos daqui para frente, precisamos confiar e crer que a boa mão de Deus estará conosco. Em terceiro lugar, avançando aqui, além de reconhecer que Deus age em nós, por meio de nós, apesar de nós, reconhecer que tudo vem dele e deve ser para ele, é fundamental reconhecer nossa vocação e empregar o nosso coração na causa. Os versículos de número 10 e 11 trazem para nós aqui um destaque, e diz assim o texto bíblico no versículo 10: Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Veja a intencionalidade. Intencionalidade tem a ver com uma consciência a respeito de algo e ao mesmo tempo um movimento na direção daquilo que eu estava idealizando, projetando. Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor. Nós temos propósitos que regem a nossa vida. Nós temos alvos, objetivos, metas, alguns com mais consciência, outros com menos consciência, alguns vinculados a propósitos nobres, outros vinculados a propósitos corriqueiros e sem valor. Mas o fato é, queridos, que
a nossa vida gira em torno de propósitos. Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com aquilo que eu busquei? E o versículo 11 vai dizer que esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, e ele vai descrever um pouco mais sobre as características deste homem. Escriba versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos. Então veja, nós estamos lendo a respeito de um homem, quando a Bíblia diz ali versado nas palavras, alguém que se dedicou. Ele dedicou a sua vida. Ele se dedicou com extremo cuidado para com a obra do Senhor, para com a lei do Senhor. Essa semana, quem gosta de esportes, muito provavelmente deve ter sido impactado com a notícia do falecimento do Oscar Schmidt, grande esportista, o maior do basquete no Brasil, para alguns até no mundo. E muitas coisas têm sido faladas a respeito dele, e várias entrevistas dele estão sendo reproduzidas, né? E uma das que me chama a atenção é quando ele fala sobre o processo dele de treino, né? Eram cerca de 1000 arremessos por dia. Irmãos, 1000 arremessos por dia de treinamento. Você tem noção disso? 1000 arremessos? 1000 vezes jogando uma bola numa cesta? Para alguns de nós vai dizer assim: puxa, mas isso é vida? Irmãos, não tem a ver com uma bola numa cesta. Tem a ver com o propósito. Tem a ver com a intencionalidade. Tem a ver com o entendimento do porquê eu existo e para que eu estou fazendo isso. Aqueles que se destacam, claro que existem aí N fatores envolvidos, mas em linhas gerais, irmãos, os grandes atletas, os grandes estudiosos, os grandes nomes, são pessoas ou foram pessoas que se dedicaram ao extremo para fazer aquilo que queriam de uma maneira bem feita. E eu fico pensando, amados, o quanto nós desperdiçamos de tempo e não nos dedicamos às Escrituras. Esdras dedicou, a Bíblia diz, pôs no coração o propósito de buscar a lei. Ele era versado nas palavras dos mandamentos e dos estatutos. Ele era especialista na lei de Deus. E meus queridos, ainda que Deus chame alguns para alguns propósitos específicos, como é o caso inclusive de Esdras, nem todo mundo foi escriba. A questão não é o que fazer, mas o que estamos fazendo, de que maneira estamos fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Algumas pessoas têm um talento, uma habilidade para pintura, para desenho, outras para música, não é verdade? Para artes. Tem pessoas, meus irmãos, que faz um buquê como aquele ali. Alguém montou esse buquê, não é verdade? Irmãos, todo mundo vai, se fosse montar um buquê, ia fazer um buquê ia sair desse jeito? Nem sei se é buquê, não. Um vaso, né? Um vaso de flor. Se cada um de nós aqui fizesse um vaso de flor, ia sair igual esse? Muito provavelmente não. Talvez alguns iam fazer até um pouquinho melhor. Mas a questão não é de comparar, a questão é: eu estou entregando o meu melhor naquilo que Deus me deu? Nós não podemos nos acostumarmos, uma palavra forte, mas tecnicamente precisa, com a mediocridade. O que é mediocridade? Viver na média. Está na média, está bom. Amados, Deus nos chamou para excelência. Deus nos chamou para entregar o nosso melhor. Deus nos chamou para sermos homens e mulheres de Deus consagrados. Homens e mulheres de Deus que abençoam por onde passam. Homens e mulheres de Deus que, quando estão numa sala de aula, a presença de Deus se manifesta porque nós estamos lá. As pessoas percebem algo diferente em nós. Já aconteceu com você? Alguém comentar assim: escuta, tem alguma coisa diferente contigo? Irmãos, é a presença de Deus. Amém. E nós precisamos buscar isso. Isso vem com intimidade com Deus e com a sua palavra.
com uma vida de oração, com uma vida de conhecimento daquilo que a palavra de Deus nos mostra. O pastor Renato Russo, reitor da nossa faculdade, foi meu professor há muitos anos atrás e é uma referência no Brasil em Bíblia, inclusive está participando de projetos de tradução da Bíblia e tudo mais. Inclusive alguns perguntaram para mim dele, da saúde dele. Deus fez um milagre. Amém. O pastor Augusto está vivo pela graça de Deus e já está voltando aí ativo. Mas eu lembro de um comentário que nós, em sala de aula, perguntamos para ele quantas vezes ele já tinha lido a Bíblia. Ele falou: olha, eu não contei, eu não conto, porque eu termino de ler e eu começo de novo. Então não sei quantas vezes eu já li. Eu termino de ler e começo de novo. Termino e começo de novo. E aí ele disse assim: e vocês não fazem isso? Irmãos, percebe? E ele não falou com prepotência, irmãos. Quem conhece ele sabe. Com humildade, com serenidade. Ele disse assim: meus irmãos, não fazem isso. Como se isso fosse uma coisa normal que todo mundo tem que fazer. Irmãos, a inteligência artificial chegou, mas ela não pode substituir algumas coisas. Algumas coisas ela vai substituir, algumas coisas ela vai nos ajudar demais. Mas tem coisas, meus irmãos, que são insubstituíveis. O teu relacionamento com Deus, o teu tempo de leitura da palavra, você se debruçar sobre as Escrituras, isso não tem, ninguém pode fazer no teu lugar, é você que tem que fazer. Filhos de homens de Deus, de mulheres de Deus, não se tornam homens e mulheres de Deus porque são filhos de homens e mulheres de Deus. Não é verdade? Eles também têm que buscar a sua própria trajetória, buscar a sua própria história. Eu tenho orado por isso também pelos meus filhos, para que eles tenham as suas experiências com Deus, para que eles busquem ao Senhor, para que eles vejam milagres a partir das suas próprias orações. Mas eles vão ver, meus irmãos, também através daquilo que nós repassamos e ensinamos. Reconhecer a nossa vocação e empregar o nosso coração. John Maxwell vai dizer que ninguém frutifica onde o coração não está. Ou seja, para que haja frutos, o coração precisa estar colocado naquele lugar. E Deus nos abençoa, e Deus nos dá graça, e a gente avança. O Salmo 39, os versos de 4 a 6, a palavra de Deus lida, vai dizer que, Senhor, a oração do salmista, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Lembra que eu li esse texto no início? Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Isaías capítulo 40 vai dizer que as nações são para ele como uma gota no balde, como o pó miúdo nas balanças. Nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Grande parte da humanidade, ou das pessoas de modo geral, estão trabalhando muito, buscando deixar bens, conquistar bens. E a maior parte das vezes esses bens, meus irmãos, eles acabam se perdendo. É provado, uma estatística muito firme, científica, diz que mais de 90% das pessoas que ganham a loteria perdem tudo o que ganharam. É só uma questão de sensação de ganhei, vai passar um tempo e perdeu tudo. A vida é passageira. O que você e eu estamos fazendo com as nossas vidas? 63 anos de história. Cremos que Deus ainda tem muito mais história para escrever na Igreja Batista do Alto. Espero, meus irmãos, fazendo umas contas aqui, eu acho que não vou chegar no centenário, mas alguns aqui têm chance de chegar, O fato é que não importa quem vai chegar ou não, mas o que importa é
o que nós vamos fazer com os dias, com as semanas, com os meses e com os anos que Deus ainda vai nos dar. Que você use isso para a glória dele. Que Deus renove a sua esperança. Que Deus renove significados na sua vida, na sua história, na sua trajetória. Comecei contando a triste história da perda da minha sogra, conversando com a minha esposa, mais afetada ainda, falávamos sobre o princípio bíblico em que Deus ele nos permite sermos consolados para consolar. E a Deus começou a dar mais significado a abraços. E ela disse assim: eu não lembro das palavras, eu não lembro de muitas coisas, mas eu não esqueço dos abraços que eu recebi. E ela passou a abraçar mais. Amém. Irmãos, nós precisamos aprender com aquilo que a vida nos traz e crescermos para nos tornarmos homens e mulheres de Deus e abençoamos as pessoas que estão perto de nós. Que o Senhor Jesus nos dê essa graça, nos dê essa bênção. Lá no capítulo 7, eu finalizo citando os versos 27 e 28 de Êxodo. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Olha o que diz Esdras, irmãos, ali. Assim eu me animei. Repita comigo. Assim eu me animei. Por quê? Porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Amém. Amado, meu querido, se anime. A mão de Deus está sobre nós. Amém. Temos motivos para nos alegrarmos, temos motivos para nos levantarmos e lidarmos com as adversidades, confiando naquilo que a própria Bíblia diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não querendo deturpar a Bíblia, mas aplicando o princípio, pode durar um dia, pode durar uma semana, mas a alegria vem, irmãos. E é Ele quem nos dá essa graça, essa revelação. Quero convidar você a fechar os olhos, eu quero orar com você nesse momento. Diante daquilo que lemos no texto bíblico, daquilo que nós refletimos, eu quero dar oportunidade a você para ter a percepção que Esdras teve. E com gratidão no seu coração, agradecer. Nesse momento, olhe você, fale com Deus aí. Agradeça pelo que Deus tem te dado. Agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pelos seus bens. Agradeça a Deus pelas pessoas que Deus colocou na sua trajetória. Agradeça pelas lutas, agradeça pelas dificuldades. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graças. Igreja Batista do Auer, agradeça. Sejam agradecidos, irmãos. Deus tem muito mais, mas sejamos gratos. A boa mão de Deus esteve e está conosco, nos trouxe até aqui. E cremos que a boa mão de Deus continuará conosco. Se você deseja se colocar na presença do Senhor em oração e dizer: Senhor, eu quero te agradecer, mas eu quero reconhecer a tua boa mão sobre a minha vida. Coloque-se de pé onde você está. Eu quero orar contigo nesse momento. Agradecendo e também pedindo: Senhor, eu quero pedir, coloca a tua boa mão sobre a minha vida, Senhor. Coloca a tua mão sobre a minha casa. Coloca a tua mão sobre o meu casamento. Coloca a tua mão sobre os meus filhos. Coloca a tua mão sobre os meus netos. Coloca, Senhor, a tua mão sobre a nossa igreja. E simbolicamente, coloque a sua mão sobre o seu coração e eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós colocamos nossas mãos sobre o nosso coração. Há pouco fizemos isso e pudemos sentir o pulsar do nosso coração.
a vida fluindo em nós, o ar que inspiramos e que expiramos. Pai, é prova da tua graça, é prova do teu favor, é prova da tua boa mão sobre nós, Senhor. É prova, Deus, de que o Senhor está conosco em todo o tempo. E que nós estejamos tão prontos e tão preparados para que quando chegar o dia, esse coração vai parar de bater. Pai, nós não venhamos a entrar em pânico, mas ao contrário. Estejamos, ó Deus, alegres, porque estaremos definitivamente em tua presença, Senhor. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, inclusive sobre a morte. Ainda com os olhos fechados, alguém aqui com medo da morte, alguém aqui com medo, com solidão. Deus quer curar esse mal, Deus quer tirar esse medo da sua vida. Tem alguém com medo? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Mas alguém, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Deus pode tirar esse medo. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que todo medo seja banido em nome de Jesus. E que a paz do teu Espírito Santo, a paz do Senhor, a paz de Cristo venha sobre estes que sinalizam, Pai, buscando o favor do Senhor. Deus, nós queremos mais dessa graça maravilhosa e experimentarmos da boa mão do Senhor sobre nós e sobre a Igreja Batista do Auer. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus e para a glória de Deus.